Olá, amigos, bem-vindo novamente ao nosso canal Vinho Novo em Odres Novos, para mais um dia onde vocês possam estar sendo edificados através da Palavra de Deus. E hoje o nosso assunto ainda vai continuar um pouquinho falando sobre o adultério, que Deus entende que são os nossos pecados, mas como que ele se apresenta e como que a gente identifica que nós estamos nesse processo de ciúmes de Deus, né? Como que a Bíblia traz isso para nós, dizendo, olha, observe os sinais na sua vida, observe seus filhos. Por quê? Porque eu vou deixar sinais de que tem lugares que ainda não houve arrependimento dos pecados geracionais e que vão se apresentar na vida dos seus filhos. Então tem um versículo que fala lá em Ezequiel 16:44, que ele fala assim, ó, tal mãe, tal filha, né? Claro que Ezequiel ali ele discorre toda a questão do ciúme de Deus, da idolatria do povo, como que eles estavam vivendo, mas ele deixa essa frase, deixa um sinal de tantos outros que a Bíblia tem, de que aqueles pecados que a gente não confessa e não se arrepende dos pecados, eles vão se apresentar em outras gerações. Para quê? Para que a gente possa ficar visível aos nossos olhos e que isso possa, de uma certa forma, trazer um constrangimento para que nos leve ao arrependimento, né? Quantas situações que eu já escutei nesses anos todos de cristã e Deus me levando para essa área de confissão, de arrependimento, né, das iniquidades, de escutar assim, olha, o que a minha mãe viveu, eu vivi. Né? O que meus pais fizeram, eu fiz, né? Sem entender o porquê fez. Então a iniquidade, ela tem a característica assim, que a pessoa faz, não tem arrependimento, ela não sente que está fazendo alguma coisa errada. Eu já vi situações de filhos que pecavam e que não sentiam nenhum arrependimento. Foram criados na igreja, sabiam o caminho que tinham que seguir, né? Ou foram muito pequenos para a igreja e não sentia que aquilo que estava fazendo estava pecando. E isso envergonhava os pais, né? E também envergonhava os próprios filhos. Mas por que eles repetiam? Porque os pais continuavam sem se arrepender dos pecados e sem confessar os pecados, né? E ainda com os corações na idolatria, na prostituição, tá? Então, quando a Bíblia fala assim, ó, tal mãe, tal filha, está dizendo aquilo que você faz, que você não se arrependeu, que seus pais, os seus avós, os seus bisavós, até a terceira e quarta geração fizeram, que você não trouxe para a luz, para trazer arrependimento e trazer e levar para a cruz, os seus filhos vão repetir. A diferença é que aquilo que foi feito oculto, na próxima geração vai ser feito para todo mundo ver, como foi o caso de Davi, né? Ele adulterou com Betsabá, escondido, matou, e Absalão ele deitou com as concubinas no terraço do palácio. E muitos outros exemplos na Bíblia dizendo, olha, se repetiu, né? Foi se repetindo o pecado. Então essas coisas que parecem, nem parece que é pecado, porque vai se repetindo de um jeito que as pessoas começam a não entender que seja pecado, mas que para Deus ele entende que sim e terão consequências. Se, né, o que a Bíblia fala assim, né, que o pai não pecou, mas o filho pecou, em relação à consequência, a própria geração ela vai ter que dar conta. Então, por exemplo, é igual você sofreu uma multa, né? Eu tive uma multa, eu vou pagar na minha geração. Então a consequência do pecado pertence a cada geração. Só que a repetição, né, e o aumento disso, assim, né, de uma forma que um abismo vai chamar um abismo ainda maior, isso vai aparecer na próxima geração. Então, assim, hoje em dia eu vejo muitas situações, por exemplo, de repetições familiares, e por entender que Jesus já levou todas as coisas na cruz, e isso é real, né? Que não precisa de arrependimento, que não precisa de confissão, que não precisa de ser deixado na cruz todo e qualquer pecado, né? Quantas situações que às vezes os pais começam a não saber como lidar, uma criança que mente, nunca viu os pais mentindo, mas que isso não foi confessado como raiz geracional, né? Não foi visto assim, Deus, perguntado para o Espírito Santo, onde começou esse mal? Tá? Então você se arrepender somente na sua geração não é o suficiente para que isso seja interrompido de uma vez por todas, né? Então muitas vezes nesse processo de cura, de salvação, onde Deus me colocou nesses anos todos aí, e ainda estou nesse processo e vou até a glória, a estatura de varão perfeito, Deus me deu
imagens, Deus me deu sonhos, dizendo assim, Deus me trouxe lembranças que eu não vivi, mas que meus pais viveram, onde eu teria que me arrepender por eles, né? E para cessar os pecados, tanto em mim, né, e toda a perseguição espiritual que o pecado traz, tanto nos meus filhos. Tá? Então, quando nossos filhos começam a apresentar sintomas dos nossos pecados, é porque nós não confessamos aquele pecado. Tá? E isso nos coloca embaixo de ciúmes de Deus, e isso vai ficar muito mais claro ainda, que Deus vai deixar isso sendo visível mesmo, para que a gente possa buscar entender, né, que seja realmente uma forma de aflição na nossa vida, para que a gente busque o arrependimento. Então tem outros textos que vão dizer sobre isso. Então lá o texto de Êxodo, que fala a questão da repetição, né, de que até terceira e quarta geração, mas que as bênçãos serão até 1000 gerações, esse texto aparece mais ou menos umas 20 vezes na Bíblia. Então é um texto que é importante, então não aparece uma única vez, está dizendo, olha, se atente, terceira e quarta geração. Tá? E ainda lá em 1 Pedro 4,18 também diz a mesma coisa, que a gente teria que estar tirando aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. Né? Ainda fala em Oséias 4,13, que as filhas iriam fazer o que a mãe, e as noras também iriam fazer o que a mãe fazia, que faz, em relação à prostituição, em relação à idolatria, em relação a você estar em adultério em relação a Deus. Né? Então todo o pecado ele vai levar a gente para esse adultério. Tá? Então, o importante é a gente começar a perceber o que a Bíblia está dizendo sobre o pecado. Né? Quantas famílias que estão aí se perguntando por que os filhos se desviaram, por que os filhos pecam e não entendem que estão pecando. Né? Por quê? Porque ainda não foi achado a raiz do pecado, porque ainda está encoberto. E o trabalho que Deus nos dá, né, como filhos, é justamente de buscar essas raízes para ser tirado, vir à luz e colocar luz ali, né? Tudo que está oculto vai ser mostrado, que tem essa conotação de que está assim oculto, que vem a ser mostrado, né? Tanto que Davi no Salmo ele orava por esses pecados, Deus perdoa inclusive os pecados ocultos. Ele estava falando, olha, eu preciso que o Senhor traga esses pecados ocultos à luz, para que ele seja visto e eu possa me arrepender deles, né? Então, todo pecado que não é confessado de forma geracional, ele vai continuar com a mesma consequência, né? De estar se mantendo de geração em geração, de geração em geração. A diferença, assim, o que um fez às escuras, outro vai se fazer para que todos vejam, né? Como a palavra diz. Então a gente tem que se atentar, tanto para que os sinais que a nossa vida dá, né, porque isso, as repetições é uma forma de bênção sim para a nossa vida, porque a gente consegue ver e se libertar. Porque a maldição ela não é algo que foi o diabo que colocou, não, ele foi um teto, a maldição é um teto que Deus colocou depois do dilúvio, como se fosse segurar a maldade do homem, para que isso faz parte da aliança, de não ter que destruir o mundo toda vez que o homem peca sem parar. Então a maldição ela coloca um teto na maldade do homem, né? Então aquele que está sem Deus, ele está debaixo da maldição, e aquele que está em Deus, mas que não se confessou e não se arrependeu dos pecados, também continua debaixo de maldição. Então quando a gente vai ganhar essa vida abundante, quando a gente vai se tornar filhos, né? Por quê? E sair do espírito de orfandade, porque nós estamos debaixo desse espírito de orfandade, que é o espírito de ciúmes, porque Deus ele não habita com o pecado. Tá? Ele não pode estar no mesmo lugar que o pecado está. Então um exemplo assim, né, que eu gosto muito assim, né, de ver que Jesus ele começou com a aprovação do Pai. Então ele não nasceu em pecado, né? Então quando ele começou o ministério dele, que ele foi batizado, ele profetizou sobre a nossa vida, morte e ressurreição. E na hora do batismo, Deus falou assim para ele: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não tinha feito nada, mas ele já tinha o estado que Deus aprovava, né? Por quê? Porque ele não tinha pecado. E ele caminhou dali do batismo no Jordão até a cruz, o nosso caminho, tá? Então ele foi até a cruz e levou na cruz todos os nossos pecados. E na cruz, Deus não podia estar próximo dele por causa dos nossos pecados. Tá? Então Deus se afastou dele ali. Tanto que ele fala, por que me abandonaste? Né? Por que me deixaste? Por quê? Porque Deus não tem comunhão com os nossos pecados. E nós partimos da cruz
né? Nós estamos afastados de Deus e caminhamos em direção à aprovação, à justiça de Deus, ao estado que Deus aprova, através do processo de salvação, tá? Através da confissão e do arrependimento dos nossos pecados. Para quê? Para que neste processo, nosso Espírito, o Espírito Santo que está em nós, fique clamando: Pai, 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 chamando o Espírito de adoção sobre nossas vidas, e que daí quando a gente chega no estado assim que Deus aprova, vem o Espírito de adoção e nós nos tornamos filhos, tá? Então Jesus, ele foi até a cruz e nós saímos da cruz e vamos até a justiça de Deus, em direção à justiça de Deus. Nós fazemos o caminho inverso, né? Mas profetizado pelo batismo. E nós aqui, nós aceitamos Jesus e profetizamos a nossa morte e ressurreição.